Oi, gente, eu sou o Virgílio Souza e dou início mais uma vez ao programa Nave na rádio Vai Brasília Itália FM. Agora, diretamente da ilha de Itamaracá, do Engenho São João, onde a cultura, a história, entre violências, conflitos e também muita opressão. Vem comigo que você vai adorar. Detalhe, vocês têm que saber que em Itamaracá existem nativos interessadíssimos sobre a cultura, sobre a história da ilha. E isso faz dar valor a quem somos. Eu tô aqui, ó, conversando com o Júlio Fernando, meu amigo, meu conterrâneo, que vai falar pra gente o que é isso aqui. Presta atenção. Júlio, muito obrigado, meu amigo, por você ter aceito esse convite, tá aqui com a gente, compartilhando nesse calorzão um pedacinho da ilha de Itamaracá. Bom, Virgílio, eu que agradeço a sua presença aqui à ilha de Itamaracá. Cumprimento, antes de tudo, aos ouvintes e aqueles que prestigiam a rádio Vai Brasília Itália FM. Nós estamos aqui no Engenho São João, um importante monumento que conta a história brasileira num capítulo muito especial, a abolição da escravatura, pois em 12 de dezembro de 1835 nasceu aqui João Alfredo Correia de Oliveira, o homem que esteve inteiramente ligado à formulação e deu agilidade à tramitação da Lei Áurea, a lei que libertou os escravos do nosso Brasil. Esse engenho conta também com a primeira moeda a vapor do nosso país. Temos aqui na sua frente o Pelourinho, que é um marco dessa horrenda mancha da humanidade, a escravidão. Então, me sinto muito honrado de recebê-lo aqui e poder falar um pouquinho da história da nossa ilha. Que é isso, Júlio, eu me sinto super lisonjeado, porque é difícil encontrar, é quase impossível encontrar um apaixonado como você, por essa ilha, e você dá ênfase na verdade da história, né? A história de Itamaracá é rica em cultura e você está mostrando isso. E eu gostaria que você me acompanhasse até o Pelourinho. Vamos embora, Pelourinho? Vamos lá. Então, Júlio, esse aqui é o Pelourinho. Na tua concepção, o que isso significa para a história brasileira, Júlio? Esse aí é literalmente o marco da dor, da injustiça, de um contexto que ainda se arrasta mesmo após a abolição. Esse é o Pelourinho, onde os escravos eram torturados. E note, amigo Virgílio, que ele ficava assim, exposto, pois além da dor física, tinha que haver a dor emocional, para deixar um exemplo aos outros, aqueles que não atendiam satisfatoriamente à vontade dos seus senhores. Esse é o Pelourinho, a nossa triste e horrenda marca da humanidade. Verdade, Júlio, parece um monte de pedra, mas quantos sangues derramados ali, né? Sangue, quanto dor, sofrimento, quanta injustiça plantada naquele lugar. Plantada e que ainda frutifica na nossa sociedade, né? Porque se você for observar o nosso quadro social, você vê que a gente ainda tem muito dessa época. A gente, mesmo com a maioria preta no nosso país, a gente não vê eles ocupando o espaço de poder. Essa é o Pelourinho, né? Aquilo que tem de mais horrendo desse contexto histórico brasileiro. Então vamos para as partes mais melhores agora. Vamos falar um pouco de trabalho que produzia aqui o engenho. Sim. Você pode nos levar até lá? Vamos embora. Então aqui é o coração da economia do Engenho São João. Vamos saber um pouquinho mais, gente, como é que isso acontecia, né, Júlio? Pois é, Virgílio. Para você ter ideia da importância desse engenho para a economia açucareira, essa aqui é a primeira moeda a vapor do Brasil. Do Brasil? Isso, do nosso país. Essa é a primeira moeda a vapor. Isso denota a importância desse engenho para essa economia que no começo da colonização foi tão forte no nosso país. Por ali se passava o processo de fabricação do açúcar. Após a moagem, ele era cozido e depois que chegava no ponto, o mestre do açúcar o colocava numas formas e colocava na casa para purgar.
E assim o açúcar ia se cristalizando. Aquela parte que ficava em cima era a parte mais pura e a parte que ficava mais embaixo dessa estrutura que parecia um sino era a parte mais cavada, o açúcar mascavo que a gente conhece. Ah, sim. Então o açúcar ele era um braço forte da economia, era valioso ao ponto, Vigílio, de as pessoas usarem como dote para casar. Dava um lote de açúcar. Foi moeda matrimonial, digamos assim. Aí, tudo já começa muito doce, né? Pois é, a famosa lua de mel, né? Aí você percebe a importância desse engenho. Além da gente ter a primeira moenda a vapor do nosso país, nós temos aqui a Casa Grande, onde nasceu o político abolicionista João Alfredo Correia de Oliveira. Enfim, é muita história aqui na nossa ilha de Itamaracá. Exatamente, isso aí eu não tenho dúvida. E aqui são para os preparos do açúcar. Isso. Seriam as... Tudo já começa muito doce, né? Em português, caldaia não, como se diz? Aqui são os tachos, né? Onde ele era cozido. Ele passava por esse processo de cozimento até chegar no último tacho, onde o mestre do açúcar, que era a pessoa que ficava encarregada de ver o ponto, ele tirava, mandava os outros operários, escravos, né? Colocar em formas que tem o formato de um sino, e essa forma ia pingando e o açúcar cristalizando. Depois que cristalizava, eles colocavam para secar, tiravam a parte do açúcar mascavado, açúcar mascavo, que é um açúcar de uma qualidade inferior, colocavam nos caixotes, que era forrado com folha de bananeiras e cafaletados, colocava-se o engenho, o tipo do açúcar e mandava para exportação. E aí começava a economia, né, a girar. Isso. O capital começava a chegar nesse lugar de formas diferentes, porque o açúcar tem uma importância grandíssima, né, para todo o Brasil e o mundo, e sem falar que nós somos os produtores também da cana, né? Verdade, existe uma tese de que a ilha de Itamaracá produziu a primeira cachaça do Brasil, isso em 1516 na feitoria de Itamaracá, cuja administração era do português Pero Capico. Então é outra cultura muito importante da nossa história, porque a cachaça ela é um símbolo nacional. Exato. O decreto 4.702 do então presidente Fernando Henrique Cardoso diz que para ser cachaça precisa ser produzida no Brasil, precisa ter por matéria-prima cana-de-açúcar e ter um teor alcoólico de 38% a 48%. E toda essa cultura pode ter nascido aqui se houver um interesse em resgatar essa história. Você sabe que a cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo. Exatamente. No Brasil, Vigílio, são produzidos 1,5 bilhões de litros. E toda essa importância pode ter dado o primeiro passo na nossa linda ilha de Itamaracá. Exatamente, é emocionante você falando, cara. E a gente volta daqui a pouquinho. Chegamos aqui em Vila Velha, gente, e aqui está, ó, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Vem aprender com a gente. Pois é, gente, essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos aqui em Vila Velha. Segundo alguns registros holandeses, ela já existia em 1630. A igreja mais antiga do Brasil, da Irmandade dos Homens Pretos, é a de Olinda, que data de 1627. Ora, se a nossa já estava edificada em 1630, a sua fundação é logicamente anterior. Então, essa pode ser a igreja mais antiga do nosso país, destinada aos pretos. Isso é a nossa Vila Velha, um lugar de tradição, de cultura e de história. Estamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que segundo os relatos do padre Francisco Garcia, é a igreja mais antiga do Brasil.
Isso é de imensurável importância para a nossa história. Entretanto, ao meu sentir, o fato de que aqui nasceu a veneração, coisa que pode ser comprovada também com essa tese, é de maior relevância. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal, padroeira da língua portuguesa, padroeira dos Estados Unidos. Diversas cidades brasileiras têm nessa santa o seu ícone religioso, mas a veneração nasceu aqui. Francisco Garcia, quando esteve na Vila de Conceição em 1526, ele disse sob juramento: existe em Vila de Conceição uma igreja preparada com todos os aparatos necessários para a realização dos divinos ofícios. E essa tese pode comprovar que aqui tem um templo mais antigo do Brasil e que é o berço de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem foi um presente da Rainha Maria I, a mãe de Dom João VI, que deu à Vila de Conceição esse presente. Ou seja, outra evidência de que aqui existe uma relação muito especial entre Itamaracá e a veneração a esse ícone religioso. Essa é a Vila de Conceição, hoje chamada por Vila Velha, aqui na ilha de Itamaracá. Saímos da Vila Velha e estamos aqui em Itamaracá, na Fortaleza de Santa Cruz, mais conhecida como Forte Orange. E para contar um pouco de tudo isso aqui, eu pedi a ajuda sempre dele, de Júlio Fernando. Então, meu amigo, fala pra gente o que é o Forte Orange, o que é a Fortaleza de Santa Cruz. Certo, Virgílio. Existe essa confusão com relação aos nomes. Seria Forte Orange ou Fortaleza de Santa Cruz? O Forte Orange é um forte primitivo que foi construído aqui pelos holandeses em 1631. Após a expulsão dos flamengos em 1654, os portugueses se apoderaram e construíram a Fortaleza de Santa Cruz, que é considerada a quarta maior do Brasil, a maior do Nordeste construída em pedras. Um lugar de muita história, de muita riqueza e que se comunica também com um capítulo importante da história pernambucana. A Revolução dos Padres em 1817, quando o padre Tenório conseguiu render sozinho essa grande ferramenta bélica. Nossa, isso aqui, vamos dizer que é um núcleo de energia cultural da história de Itamaracá. E não só, né? Porque a Holanda já passou para visitar com seu principado, com sua monarquia, para visitar Itamaracá, não é isso, Júlio? Isso, a Rainha Beatriz esteve aqui em 2013, salvo engano, quando a Universidade Federal de Pernambuco estava fazendo um trabalho arqueológico, e ela veio prestigiar o Forte Holandês, veio conhecer alguns achados que eles conseguiram resgatar aqui. E de fato é um lugar muito visitado, é o principal monumento da ilha de Itamaracá, fica aqui às margens do canal de Santa Cruz e que conta importantes capítulos da história brasileira. Então agora é importante, né, vocês conhecerem um pouquinho. Vem com a gente. Quem vê essa ferramenta rústica não imagina a habilidade que os personagens da nossa história tinham em manipular essa ferramenta. Inclusive, existia um tiro chamado tiro de ricochete, no qual o projétil desviava na água e atingia o alvo. Era feito da seguinte maneira: colocava-se primeiro um saco com pólvora, depois o projétil, que poderia ser bola de ferro, pedra, pedaço de metal e uma bucha. Em seguida vinha com um soquete e compactava aqui na culatra. Era feito o pavio. Colocado na mira, era acionado e o tiro podia chegar a 3 km de distância.
Esse aqui conta parte da nossa história, conta parte da história bélica do nosso país. Os canhões, onde você pode encontrar aqui no Forte Orange em Itamaracá. São 12 peças que compõem toda a estrutura. Para terminar em grande estilo, aqui ó, a Fortaleza de Santa Cruz com Júlio. Meu amigo, muito obrigado por ter dado esse apoio aqui, nos fazer conhecer o engenho, fazer conhecer a Vila Velha e conhecer mais um pouco dessa fortaleza que vive nos nossos corações. Eu que agradeço, amigo Vigílio, e cumprimento aqueles que prestigiam a Rádio Vai Vai Brasília, Itália FM, e que prestigiam o seu trabalho. Fico honrado em ter participado desse momento com você. Compartilhe aqui um pouco da nossa ilha de Itamaracá. Aqui, e convido os amigos europeus, venham conhecer a ilha de Itamaracá. A gente conheceu 10% da nossa história. Tem muito mais que você pode prestigiar aqui na Ilha dos Caetés. Essa é a ilha de Itamaracá. Com muito orgulho do itamaracaense, com o itamaracaense para o mundo. Agora, também tem ó, uma aguinha de coco. E termina o programa Nave de hoje com vocês. Um beijo para todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Vai Vai Brasília, Itália FM.